Olá, turma. Eu, professor Jorge Ricardo, hoje estou aqui de uma forma mais improvisada, né? Mas o importante é o conteúdo ser passado a vocês, tá? Então, essa é a última aula desse módulo de biologia, né? Onde a gente vai estar falando hoje da biogênese. A gente falou na aula passada da abiogênese. Essas duas teorias em relação à nossa vida, a origem da vida, né? Então, hoje nós encerraremos aqui e peço a vocês também que os exercícios que a gente passa sejam respondidos e vocês passem por e-mail para o e-mail que eu vou colocar no final da aula, tá? E quem não tiver como passar em documento, pode tirar uma foto, mandar como foto, também não tem problema nenhum, tá ok? Então aqui a gente hoje vai falar da biogênese. Na aula passada a gente viu a abiogênese, né, que dizia que qualquer ser vivo podia ser originado de matéria bruta, né? O que a gente viu depois que não fazia sentido, né? Então hoje a gente vai ver a biogênese, né, que é a teoria que mostra totalmente o contrário disso, tá? Que um ser vivo só pode ser originado de outro ser com vida, né? A teoria da biogênese admite, com comprovações experimentais, que a vida surge através de outra pré-existente. Ou seja, um indivíduo só é gerado a partir de outro indivíduo anterior, tá? Então, quando a gente fala da biogênese, a gente vai citar dois nomes aqui durante a aula de hoje, que são do Lamarck e do Darwin, né? Esses dois cientistas foram os principais, né, na descoberta, não digo descoberta, mas eu digo na criação dessas teorias, né, que são aceitas até hoje em relação à origem da nossa vida, tá ok? Então vamos aqui. Evolução. Teoria da evolução é o conceito utilizado na biologia para indicar que a variação das espécies é o resultado de um processo gradativo de evolução. Esta ideia contrapõe a teoria criacionista, de que o universo foi criado por Deus. Então, a teoria da evolução, ela mostra que o ser vivo, né, está num processo gradual, gradativo de evolução sempre, sendo que essa evolução ela não é rápida, não demora anos, demora muitas vezes milhares, milhões de anos para se perceber a evolução, tá? E essa ideia também contrapõe a teoria criacionista de que o universo foi criado por Deus. Para a ciência, não é simplesmente, não é uma questão de religião. A ciência não é uma questão de religião. A ciência não leva em conta a religião de ninguém. Ou seja, para que seja aceita uma teoria, é necessário que seja comprovado o fato cientificamente. Tá? Não basta dizer que foi Deus que criou o mundo, que criou o universo, que criou o nosso planeta. Entendeu? Seria algo muito vago. Segundo a teoria da evolução, os indivíduos passam por modificações necessárias para a sobrevivência, de forma a adaptar-se ao meio em que vivem. O primeiro a propor uma teoria evolutiva foi o biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck. Em 1809, publicou as suas teorias no livro Filosofia Zoológica. No entanto, a pessoa mais conhecida quando se fala da teoria da evolução é o britânico Charles Robert Darwin, autor do livro Origem das Espécies, criado em 1850. Né? No caso, a gente tem também o Alfred Wallace, que na mesma época do Darwin fazia os mesmos estudos, sendo que eles não eram próximos, nem no mesmo país moravam,
porém estudavam na mesma direção, né? E o Darwin lançou esse livro, né? Antes do Wallace, né? E por isso talvez o Darwin seja mais reconhecido, mas o Wallace, Alfred Wallace, também tem a sua importância. Assim como a gente vai ver depois que a teoria do Lamarck não foi aceita com o passar do tempo, ela foi aceita durante uma época e depois ela deixou de ser aceita. Mas não quer dizer que o Lamarck também não seja uma pessoa um cientista muito importante, né, na criação dessa teoria que é aceita até hoje, tá? Nada é em vão na ciência, ou seja, cada descoberta no seu tempo, cada descoberta é um passo à frente, mesmo que depois ela não venha a não se confirmar. Aqui é um retrato da evolução, né, do homem, né, através dos tempos, e essa evolução levaria milhões de anos, no caso. Então, o Lamarck, esses slides eu vou procurar não ler muito, porque senão vai ficar um conteúdo muito extenso, tá? E eu vou comentar e depois vocês deem uma olhada na apostila de vocês. Ele trouxe duas leis, duas teorias que foram muito importantes, né? Que foram amplamente discutidas também, são amplamente discutidas. E que talvez, né, não estejam totalmente erradas, mas não foram aceitas com o passar do tempo, não foi se descobrindo que elas não eram 100% fiéis ao que acontecia. A teoria dos caracteres hereditários, caracteres adquiridos, não foi bem aceita na França, mas foi compreendida até certo ponto na Inglaterra. Mesmo assim, o naturalista não foi capaz de convencer a sociedade em que vivia sobre a evolução das espécies com base na teoria, mas recebeu elogios de Darwin por sua contribuição em difundir o assunto e por concordar com aspectos do trabalho de Lamarck, como a lei do uso e desuso. Então, na verdade, você vê que o próprio Darwin, né, reconhece a importância de Lamarck, né, para esse estudo, né? Então, o que quer dizer a teoria dos caracteres adquiridos e a lei do uso e desuso? A lei do uso e desuso, ela diz o seguinte, que conforme o ser humano tem necessidade de praticar uma atividade, exercitar um músculo, exercitar um órgão do seu corpo por questão da sua sobrevivência, existem outros órgãos, outras partes do corpo que acabam atrofiando, ou seja, ele desenvolve a parte que é necessária para a sobrevivência dele e atrofia, ou seja, perde a característica que não seria tão necessária assim, né, com o passar do tempo. Então, isso liga à teoria dos caracteres adquiridos também, né, que diz o seguinte, que essa característica desenvolvida nessa geração passaria para as próximas gerações. O que, com esse exemplo que eu vou dar agora, não seria tão... A gente percebe que não seria tão real isso, tá? Por exemplo, o exemplo que ele tem das girafas, que é muito usado, ele não fez experimentos com girafas, tá? Mas é um exemplo muito citado por livros, né? Por professores em geral, tá? Então, ele tinha as girafas de pescoço curto, médio e longo, ou seja, tinha uma variação de girafas, de pescoço, de tamanho de pescoço das girafas. E aí ele defendia que, como ela tinha necessidade de pegar o alimento no alto das plantas, ela ia esticando cada vez mais o pescoço. Então isso fazia com que o pescoço dela fosse aumentando
E as próximas gerações, quando nasciam com o pescoço maior, né? Mas depois isso vai ser derrubado por Darwin, né? Mais tarde, que a gente vai ver. Mas era isso que o Lamarck defendia. No caso, um exemplo que mostra que isso não é real, que fica bem simples, é a questão, um exemplo também que é muito usado. É. Por exemplo, uma pessoa que é magro, bem magro, começa a malhar na academia, começa a desenvolver seus músculos, daqui a pouco ele está forte, com os músculos maiores, desenvolvidos. Então, segundo Lamarck, essa característica é uma característica adquirida, né, ao longo da vida. Segundo essa teoria, por exemplo, se essa mesma pessoa tivesse um filho, esse filho nasceria com essa mesma característica, ou seja, musculoso, né, sarado, vamos dizer assim. Então, por aí a gente vê que isso não é correto, né? E tem aqui esse exemplo também, né, dessa ave aí, onde se ela tem as pernas muito curtas, né, a água vai cobrir totalmente ela, ou grande parte do corpo dela, entendeu? Aqui, ó. Então ela tem esse crescimento aqui teria, né? Esse crescimento aqui para poder sobreviver. Então aqui está falando da teoria dos caracteres adquiridos, né? Os três fatores os três pilares, né? Melhoramento constante, lei do uso e desuso e naturalismo dependente dos seres vivos. Mais ou menos isso que eu falei, depois vocês deem uma olhada aqui. E traçando uma comparação entre Lamarck e Darwin, né? Segundo Lamarck, o ambiente causa as transformações nos seres vivos, né? E segundo Darwin, o ambiente seleciona as transformações, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Darwin, vai entender melhor isso, tá bom? E aí vem agora o darwinismo, né? Charles Darwin, que nasceu em 1809 e morreu em 1882, criou a teoria da seleção natural, aceita atualmente para explicar fenômenos da biologia ligados à evolução. Escreveu a teoria nos anos 1830. Então vocês percebam o quê? O quanto importante, o quanto sábios eram esses cientistas, que eles estudavam isso há 200 anos atrás, né? Ou seja, tem coisa na ciência que hoje a gente não entende tanto. E você imagina 200 anos atrás, entendeu? 300 anos atrás. Então, há de se dar uma importância muito grande a esses indivíduos. Teoria da seleção natural, né? É o seguinte, ele, resumidamente falando, ele diz que o ser vivo melhor adaptado ao ambiente levará vantagem ao ser vivo que não está melhor adaptado, né? Então, por isso explica o fato de que algumas espécies vivem em determinadas regiões do nosso planeta, né? Isso explica por quê. O urso polar vive onde? Na Antártida, né? Principalmente, né? Nas geleiras, principalmente. Por quê? Porque lá é um ambiente em que favorece ao tipo de organismo dele, né? Você vê que até a própria cor dele é branca, para quê? Para que ele não seja visto, para facilitar na caça e também para ele se proteger dos predadores dele, né? No caso, se você colocar um leão na Antártida,
ele ia se adaptar lá? Não iria, né? Não iria se adaptar, porque ele é um animal de uma área mais calor, mais quente, né? Então, a teoria da seleção natural, ela explica isso, que o quanto mais adaptado esse ser vivo é ao ambiente, mais é, vantagem ele levará na sua sobrevivência. Voltando lá ao caso das girafas, né, de pescoço curto e pescoço longo, no caso aqui do Darwin, a gente relacionando, o que acontece? As girafas de pescoço longo, as girafas de pescoço curto, aliás, elas viveram há muitos anos atrás, né? Existem fósseis de girafas de pescoço curto, né? Mas isso há milhões de anos atrás. Mas o que acontece? Como elas têm pescoço curto, elas não conseguiram é, se manter, né, no planeta, vamos dizer assim. Por quê? Porque elas não conseguiam alcançar o alimento. Então as espécies foram se deteriorando, foram diminuindo a sua população até levar à extinção. E aí restaram as girafas de pescoço longo, né, que tem um alcance grande. Então, na verdade, o que aconteceu foi uma exclusão, né? Foi uma seleção natural, vamos dizer assim, envolvendo essa variação das girafas aí, né? Vamos lá, vou ler esse trecho. Teoria da seleção natural e sexual, de acordo com Charles Darwin e Alfred Wallace, a alta competição das espécies pela sobrevivência e a alta taxa de fecundidade dão origem à seleção natural. No entanto, também contam fatores genéticos, além das mutações e isolamento geográfico. A gente fala aqui em fatores genéticos, mas na época da criação dessa lei de seleção natural, Darwin não existia ainda nenhum conhecimento em relação à genética. A genética veio depois, com Gregor Mendel, né, que a gente vai ver rapidamente aqui no neodarwinismo, que a gente vem depois do darwinismo. No entanto, também conta fatores, já li isso aí, contribuindo para o desenvolvimento de mecanismos para a sobrevivência em determinado local. Na base da teoria da seleção natural está o fato de que características são hereditárias ser favoráveis para a multiplicação e desenvolvimento da espécie. Né? Ou seja, as características são passadas de geração a geração se elas forem favoráveis, né, para a multiplicação e desenvolvimento da espécie. As características não favoráveis seriam perdidas com o tempo e o passar de gerações. Desta forma, a seleção natural agiria sobre o fenótipo, que são as características possíveis de observação do indivíduo. Fenótipo, o que é? É a parte externa de cada indivíduo, é a aparência de cada indivíduo, vamos dizer assim. É o que a gente consegue enxergar da característica de cada indivíduo, sendo animal ou sendo ser humano. Então aqui, ó, o exemplo da girafa, está escrito aí na figura. Darwin acreditava que no início haviam girafas com pescoços de tamanhos variáveis. Porém, a seleção natural e a competição fez com que as que possuem o pescoço mais comprido levassem vantagem contra as que possuem o pescoço mais curto. Então, por isso, desapareceram as girafas de pescoço mais curto. Um mosquitinho aqui na tela. Então, isso aqui eu já falei. Com outras palavras. Para exemplificar, se determinado animal apresentar alguma característica favorável para a sua sobrevivência e reprodução, a característica será passada aos seus descendentes, aumentando as chances de proliferação da espécie. Apesar disso, Darwin ainda distinguia os aspectos da seleção natural,
pela sobrevivência e pela reprodução. Para o naturalista britânico, a seleção sexual se dá quando a luta entre seres de mesmo sexo pela posse de seres do sexo oposto. Isto é, na seleção sexual, o mais forte teria direito de passar seus genes para as gerações futuras ao lutar pela reprodução. Ele está citando aqui um exemplo, no caso dos animais, para se reproduzirem, né, tendo a concorrência de outros animais, que o mais forte deles levaria vantagem, né, para conseguir se reproduzir. E aí vem o neodarwinismo. O neodarwinismo, chamado também de teoria sintética da evolução, surgiu no século XX. Está relacionado com os estudos evolucionistas do naturalista inglês Charles Darwin e as novas descobertas no campo da genética, através do Gregor Mendel, né, que veio depois e trouxe um grande avanço também no estudo da vida, né? Da genética. A genética é um campo muito importante dentro da biologia. As lacunas que surgiram após a publicação da obra A Origem das Espécies, de Darwin em 1859, foram desvendadas pelo avanço dos estudos genéticos. O que Darwin e seus contemporâneos não conseguiram explicar começou a ser esclarecido poucos anos mais tarde pelo austríaco Gregor Mendel, que eu tinha falado anteriormente, né? Que é considerado o pai da genética, né? O monge botânico realizou diversas experiências com cruzamento de plantas, no caso com ervilhas, né? Postulando duas leis: lei da segregação dos fatores e lei da segregação independente. No caso, isso aí é mais falando entrando para a genética, né? Então, o Gregor Mendel veio a acrescentar mais informações, né, para a evolução desse estudo aí. E a genética, na verdade, estuda justamente o que? A passagem de características de geração a geração, de passagem de características e hereditariedade, por hereditariedade, né? Explica o fato de um filho ser parecido com o pai em determinadas características. A partir do conhecimento do mecanismo genético da hereditariedade, das mutações e recombinações gênicas, algumas lacunas no processo evolutivo foram esclarecidas. E aqui, para encerrar, tem uma... Tá até errado aí esse título aí, Viu dos Exercícios, tá? Uma frase de Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta à mudança. Isso é uma frase para reflexão nossa. A gente pode usar em vários sentidos aí na nossa vida, tá? Para encerrar a nossa aula aqui. E aqui tá para o e-mail que eu tinha comentado, para vocês enviarem os exercícios, né? Que tá lá, informado lá no aplicativo da escola, tá? Então vocês enviem os exercícios, por favor, para essa lista aí, para esse e-mail aí, por favor, tá? Pessoal, um grande abraço a todos. Foi um prazer trabalhar com vocês nesse modo. Espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado vocês, tá? E não se esqueçam, vou postar também os exercícios dessa aula e façam todos os exercícios e encaminhem. Por favor, não deixem de encaminhar, porque valerá a nota, tá? A partir de agora está definido isso, que valerá a nota. Não a partir de agora, né? A partir... já tem algum tempinho já que está definido isso. Mas é muito importante que vocês enviem, tá? Um grande abraço a todos. Boa sorte. Que tenham gostado.
A ciência é muito importante no desenvolvimento das nossas vidas. Grande abraço.